Fórum Mídias de hoje, 2 de julho de 2025. Ontem, o Jornal Nacional fez uma reportagem sobre o IOF e a repercussão e essas coisas. Mas esse primeiro slide aqui foi de um editorial do jornal O Globo, de 2023. Desonerar é preciso. A reoneração da folha de pagamento ameaça reduzir empregos, arrecadação de impostos e consumo. Olha só, a Globo defendia naquela época que o governo não cortasse o custo da desoneração. Defendia naquela época que não diminuísse a arrecadação de impostos. E defendia naquela época o consumo, que eles hoje vivem falando que o consumo está causando inflação, que o governo pega impostos e que o governo não corta custo. Quando o governo resolve cortar custo, que é acabar com a desoneração da folha, eles reclamaram naquela época. Mas ontem, vamos à reportagem cínica e hipócrita do Jornal Nacional de ontem. Governo recorre ao STF para tentar restabelecer o aumento do IOF. O advogado-geral da União confirmou a judicialização, aquilo que nós já comentamos. A oposição criticou a decisão do governo. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, disse: está muito claro, quando ele decide com a AGU ir buscar esse recurso, veja bem, para os bolsonaristas, como o Sóstenes, você recorrer à justiça é uma afronta. Eles acham que você ir à justiça é uma afronta. Ele afronta a decisão do Congresso Nacional, que em votação expressiva decidiu pela sustação do decreto presidencial do IOF. E agora ele decide assumir a conta e o ânus de que é um governo que defende aumento de impostos. É verdade. O ministro Haddad, nós mostramos ontem um vídeo do ministro Haddad várias vezes aqui, o presidente Lula, aliás, o presidente Lula disse isso na campanha presidencial, que ele quer botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Então, é verdade, o governo defende aumento de impostos para os ricos e diminuição ou zerar imposto para os pobres. Segundo o ministro Haddad, em torno de 20 milhões ficarão isentos e mais uns 5 milhões que vão ter a alíquota reduzida a quase zero. Então, é verdade. Aí continua a matéria do Jornal Nacional. Para 17 frentes parlamentares que representam o setor produtivo, ao judicializar uma derrota política, o governo demonstra incapacidade de articulação e desprezo pelo diálogo com a sociedade, além de expor a fragilidade das contas públicas, uma vez que busca-se cumprir a meta fiscal somente com a ampliação de impostos, sem reavaliação de despesas. Será mesmo que o governo não quis fazer reavaliação de despesas? Segue o Jornal Nacional. O governo dizia que precisava arrecadar 12 bilhões com as novas alíquotas do IOF para tentar fechar as contas, é verdade. Aí, economistas, lembra-se, no Fórum Mídias de ontem ou de anteontem, eu comentei aqui sobre o filósofo Jean-Paul Sartre, que fala que quando você escolhe a pessoa para quem você vai fazer uma pergunta, você já escolheu a resposta. Os economistas consultados pelo Jornal Nacional, eles já são escolhidos
Como assim? Qual economista dará uma declaração neste sentido que nos interessa? E aí vão a ele. Aqui diz o Renan Pierre, professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, ontem no Jornal Nacional. É melhor para a sociedade que o governo mexa estruturalmente nos gastos, reduzindo o crescimento dos gastos e, assim, estabilizando as contas públicas e a dívida. Aquela história de que o governo não corta gastos. Mas a solução do governo veio com o aumento da carga tributária. Nesse caso, badei, bararau, que é a mesma conversa. Seria, claro, aqui, diz a Juliana Enraz, professora do INSPER, seria, claro, importantíssimo que a gente pensasse em corte de gastos. O problema fiscal não é um problema atual. A gente já fala desse problema há mais de uma década, ou seja, um problema que vem antigo. Ele se agravou muito nos últimos anos, vem de um desarranjo que já é entre despesas e receitas. É um governo, querendo ou não, caro, custoso. E é importante que a gente, sim, pense em corte de gastos. Todos eles concordam com corte de gastos. Mas, no entanto, quando o governo quis cortar gastos, que era desoneração das empresas, Globo, Folha, Estadão criticam Lula por veto à desoneração. O presidente Lula vetou a emenda que prorrogava a desoneração das folhas. Isso aqui é uma matéria que até fui eu que publiquei lá na revista Fórum.com.br. Aí vem aqui, ó, segundo o economista, é possível cravar com alto grau de certeza as maiores empresas jornalísticas do Brasil eram beneficiadas, eram não, são, porque continuam sendo beneficiadas, porque não foi cortado, não foi feita a desoneração. Continuam desoneradas, eles não pagam, né? Por consequência, os jornalistas dessas empresas também eram beneficiados pela desoneração que incidia sobre a folha de pagamentos. Aí fala aqui, vale lembrar que se trata de um benefício fiscal gigante. A prorrogação, vetada por Lula, sob crítica de quase todos os jornalistas e veículos da imprensa tradicional, custaria cerca de 19 bilhões ao país somente em 2024. Quer dizer, custou, né? O Código de Ética Jornalista é claro sobre esse assunto. Os jornalistas devem evitar assuntos nos quais possuem interesses pessoais. Ora, mas isso nós vimos ali no início que a Globo estava defendendo a prorrogação da desoneração. Aí aqui, ó, outra matéria lá da revista Fórum. Globo, que quer ajuste fiscal sobre os pobres, obteve mais de 177 milhões em isenções de impostos. 177 milhões, detalhe, apenas nos 6 primeiros meses do ano passado. Apenas nos 6 primeiros meses. Os dados foram revelados pela Receita Federal, que expôs eles estavam falando na desoneração, o Haddad resolveu botar os números todos na internet para todo mundo poder consultar. E a equipe da Fórum foi lá e consultou. Só em benefícios fiscais foram 97,7 bilhões entre janeiro e agosto de 2024. Olha quanto! No entanto, isso daí eles não falam. Eles estão criticando o governo, falam em contas públicas, mas não falam nisso aqui que eles defenderam. A isenção de impostos beneficia ainda outras empresas do grupo. O principal foi a Globo Comunicação e Participações. Foram 150 milhões. A editora Globo, 19,6 milhões. Globo Conde Nast, 1,2 milhão. Rádio Globo, 228 mil. Isso apenas no primeiro semestre do ano passado. Entre os conglomerados da mídia, o Grupo Record,
29,9 milhões. A família Frias, da Folha, UOL, PagBank, 6,9 milhões. A Compass, inteligência artificial do UOL, que é a família Frias, 30 milhões. Estadão, 12,7 milhões. SBT, 17,5, até mesmo Abril da Veja, 2,5 milhões. Isso só no primeiro semestre do ano passado. Lembrem-se de que a desoneração vem desde 2012. Desde 2012. Então, esse dinheirinho aí, 170 milhões por semestre, 340, 400 milhões por ano, desde 2012. Desde 2012. Desoneração na comunicação chega a 462 milhões em 2024, mas não gera novos empregos para jornalistas. A desoneração tinha como contrapartida a geração de empregos. No entanto, o Sindicato dos Jornalistas mostra que as empresas de comunicação recebem alívio, mas o mercado de trabalho segue em queda. Foram 462 milhões e 131 mil papapau em desoneração, e dados recentes do Cadastro de Empregados, CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que, desde 2013, o emprego formal no jornalismo encolheu em mais de 20%. Então, eles, além de estarem recebendo dinheiro, ou seja, atrapalhando as contas públicas, eles não estão dando a contrapartida, que seria a geração de empregos, duplamente ilegais, e apontando o dedo para o governo, dizendo que o governo, botando os economistas para dizer que o governo tem que fazer o ajuste de conta, e não do IOF. Olha lá, aqui está, nesse quadrinho aqui, o total de benefícios apenas no primeiro semestre de 2024. Globo, tá, tudo aqui. Para quem quiser rever depois com calma. E aqui tivemos uma declaração do ministro Haddad, na época, quando ele liberou os dados para que todo mundo visse, né, o que estava acontecendo, porque estavam acusando o governo de prejudicar o país, que aquilo ia gerar desemprego, como mostrou ali o Globo, que aquilo dali o governo ia perder a arrecadação, falando em imposto, o governo ia perder. Aí vamos ouvir aqui o ministro Haddad. Subsídios até para conter, né, as iniciativas que visam aumentar os subsídios para determinados setores. Vocês estão acompanhando o Congresso, sabe que há iniciativas nesse sentido, e hoje nós demos a público pela primeira vez na história os incentivos fiscais dados a cada empresa individualmente e aos setores, né, de uma forma agregada. Então vocês vão ver que aquela medida do ano passado foi muito questionada, no final do ano passado, sobre desoneração da folha e sobre a questão do PERSE, como a Receita Federal tinha razão. E nós dizíamos o quê? Se a medida 1202 for aprovada, nós vamos terminar 2024 com o equilíbrio fiscal previsto na peça orçamentária, que todos diziam que não estava equilibrada. E eu dizia, ela está equilibrada, e se nós aprovarmos a 1202, se a imprensa que é beneficiada com desoneração da folha tiver a compreensão de que é importante acreditar no Brasil, voltar a pagar tributos sobre Viu o que ele diz aqui? Se a imprensa voltar a pagar tributos, previdência dos seus funcionários. A previdência dos seus funcionários, nós não estaríamos passando por essa coisa. Então é importante que a própria imprensa faça uma reavaliação do comportamento que ela teve no ano passado. Não fez até agora, continua sem fazer. A imprensa continua ainda criticando o governo sem fazer a sua parte. Quando a Fazenda, com razão, anunciou os números da desoneração da folha e os números do PERSE. Nós fomos muito criticados porque supostamente estávamos exagerando nos números, e hoje o que se comprova é de que nós estávamos certos
e vocês da imprensa estavam equivocados. É importante vocês fazerem essa reflexão, porque o esforço fiscal tem que ser de todos, inclusive de vocês. Vocês têm que parar de defender interesses particulares e passar a defender interesses gerais de toda a sociedade. Tá bem? Hoje... Muito bom. Claramente fala, vocês têm que parar de defender interesses particulares e defender os interesses de toda a sociedade. Mas até o momento, eles continuam defendendo os interesses particulares e, pior do que isso, trabalhando contra o Brasil, trabalhando contra o governo do presidente Lula, fazendo oposição frontal ao governo e que veio gerar essa confusão toda aí de IOFs e outras coisas, porque o governo só precisou do IOF porque teve que manter a desoneração que eles tanto pediram. Era isso o Fórum Mídias de hoje.